pouco. Agorinha, vocês podiam contar a história do Fagundes, porque o Fagundes parece que vai fazer a novela Pantanal mesmo, não vai ser o protagonista? Já que a gente tá entrando nessa história da lista de dispensas, né? O Fagundes foi anunciado que teria, enfim, sido dispensado da emissora. A emissora, inclusive, confirmou a dispensa do Fagundes. E aí ele entra no Pantanal como obra? Exatamente, ele estaria cotado para entrar no Pantanal como obra. Então, assim, ele pode sim. Eu achei que ele entrar no Pantanal. tivesse, na verdade, na lista errada, na lista dos que ficam, se ele ia ficar Pantanal. Não, Mas até não, o nome né? grande como o de Antônio Fagundes, não. Ele entra como... Que é o novo formato que a emissora está adotando, né? De contratos não renovados e que passam a fazer por obra. O Antônio Fagundes é um dos grandes nomes, ele é praticamente, né? dado como certo no remake de Pantanal, com personagem e tudo já. Que personagem que ele vai fazer? Principal, um dos, que é o Zé Leôncio. José Leôncio. Vivido pelo saudoso e querido Cláudio Marzo, naquele espetáculo de Pantanal, uma das maiores, né, novelas de toda a história da teledramaturgia. E Uma audiência Antônio... absurda teve, Nossa, né? e Antônio Fagundes de José Leôncio. Vai ser ótimo. Nossa. Agora, e você falou que ele vai viver um dos protagonistas. Sim. E o outro protagonista? O antagonista? Ah, olha lá, você falou do Cláudio Marzo, olha. Aliás, o É um Fagundes, ótimo ator, né? Fagundes que já trabalhou 2 vezes com Benedito Rui Barbosa, com Renascer. Então, quer dizer, estar aí na terceira obra é um Vai nome ser muito ótimo, forte. né? Praticamente é dado como certo, tá? Quase 100% já. E o vilão? O vilão, né? O antagonista ali seria o Tenório, né? O personagem, né? Que foi já... Aí ele foi um vilão terrível. Era malvado. Ele era ruim, Lembra? o personagem era ruim, que era uma coisa absurda. É verdade. Até porque a gente sabe, né, Kátia? Você já disse isso também. quê? É de ser o vilão, né? Ser o vilão de uma história. Tem muitas atrizes, muitos atores que optam e até escolhem ser o vilão dentro de uma trama, porque realmente o peso, aquela densidade tenso, pro né? público é muito forte. Então o antagonista tem um peso igual ao do protagonista. E a gente percebe também que essa troca entre 2 atores é fundamental para o crescimento da própria Sim. trama. Ali o Antônio Petrin, que no caso já é também, hoje está com 82 anos, está Nossa, muito é? bem, Mas ele viveu, fez recentemente uma live, não fez? fez anunciando live, teatro, um homem muito Que ativo. legal. E fez brilhantemente o Tenório. Agora, quem será o Tenório do remake de Pantanal? Essa é a pergunta que não Essa quer é a calar. pergunta. Essa é a Quer pergunta calar. que não quer calar e, ao que tudo indica, é um nome surpreendente. Nome surpreendente, Surpreendente. mas essa pessoa que eles estão pensando, ela já fez papel de vilão? Já fez de vilão? Já fez de papel. vilão. Afinal de contas, igual a Cintia falou, um levanta o outro. É uma alguém do troca. nível de Antônio Fagundes. É alguém muito, Ah, então eu vou chutar muito posso? bom. Pode. O Jackson Antunes. Ai, amo. Porque ele é um vilão perfeito. Amo o Jackson Antunes. Jackson Vou escolher. Antunes seria um ótimo nome, é verdade. Ele é, eu acho que quando eu penso em vilão, raiz é ele. Ai, ele é maravilhoso, um excelente ator. Olha ele. É o Jackson Antunes, eu acertei? Não, e assim... Não, é Não? Jackson. Mas ao mesmo tempo ainda não existe, assim, não é uma batida oficial de martelo do Tenório. Então, assim, Jackson Antunes, por que não? Eu acho que são vários correndo por fora, é que a gente tá apostando num outro, mas tem vários correndo por fora. Porque tem um nome que cresceu muito dentro da Globo. Muito. E vem crescendo e vem ganhando corpo cada vez mais. Mas por volta de qual idade dele? Ele tem o quê? Uns 70? Mais ou menos a idade do Fagundes, uns 70 anos. O Jackson Antunes já tá com perto de 70 também? Também. Gente do céu, não parece. Parece Também. cinquentão. Parece 50. Deixa eu ver quem mais podia ser. Quem que você acha, Miro? Eu falei pra ele, mas é muito jovem. Quem? Ah, não, tem que ter 70. Ó, o Caruso. Ai, excelente. O Caruso é ótimo. Caruso é ótimo. O Caruso é bom Seria uma boa também. opção. Ele também é um vilão maravilhoso. Ah, ele é um ator completo também. Ele é incrível. Porque ele tem um jeito de vilão que, de início, a gente não acredita que ele é tão mal. E, de repente, você vê que ele é um mal daquele que você... Você ama e odeia. Ah, um ator completo, Caruso. Na verdade, a gente só tá falando grandes nomes aqui, fica até difícil. maiores. É. Só tem fera, só do Mas primeiro escalão. Mas é o Caruso? Mas, então, o Caruso é um nome muito bom. Isso Mas é um não é o fato. que vocês estão pensando. Não Mas não é esse nome que nós estamos É apontando outra aqui, aposta, não, Miro. viu? Qual a aposta? Olha... O outro Grande vilão, ator assim. assim? É. Olha, Quem? de repente... Ah, aquele que foi demitido. Antônio Caloni. Ai, o Antônio
calônico. Mas ele tem cara de vilão, mas ele tem 60, 50 e pouco. Não, e ele é ótimo porque ele é outro que é um vilão que se passa por mocinho. Ele é um vilão que se passa por mocinho. Ele faz isso muito O Jackson Antunes já tem jeito de vilão, tipo jagunço, né? É verdade. Agora ele já tem uma cara de vilão, assim, que todo mundo fala assim, ai, é o genro que eu queria, tão fofo, é o demônio. Não é? Leopoldo... Que Leopoldo? Ah, o Leopoldo Pacheco? Pacheco Aquele que é um grande ator também. Também um grande ator. Também um grande ator. Adoro o Leopoldo. E não é Mas tá nenhum dando desses dica que vocês estão E olha, postando? nenhum desses. O diretor segundo tá as dando nossas dica pra informações. Pro Bruno, que é o neto do Benedito, quem sabe? Ô, Bruno. Não sei quem é. Se eu soubesse, eu já falava, né? vai ser o Belo? Não, o Belo Eu achei que tinha revelado. Eu falei, não. Pode ser a trilha sonora. ah, do Pantanal. É. Quem será? Aliás, o Bruno, que é o autor, né? Que é o neto do Benedito, que é o autor. Gente, eu tenho acompanhado as postagens da internet, várias pessoas marcando ele. Ah, eu vou começar a seguir ele pra fofocar. Não, várias pessoas ali Pedindo. Mas atrás. peraí, você falou que essa pessoa que vocês pensaram vai ser surpreendente. Vai ser surpreendente. E por quê? Porque ela foi lá nas redes sociais do Bruno, então, e pediu? Não foi pedido. E surpreendente por quê? Surpreendente porque eu diria que pode ser... olha, nos últimos tempos ela não é uma pessoa que, enfim, é muito querida por uma parte do público. Não é Ela muito querida por uma parte? Por um episódio isolado, ela acabou ali, o público ficando um pouco afastado dessa pessoa, mas é um excelente ator, é uma pessoa que realmente mostra o seu talento e mostra com uma certa frequência em tantas obras. Ele teve envolvido em alguma polêmica, alguma coisa Ele assim? acabou se envolvendo numa polêmica. Ele acabou se envolvendo numa polêmica. Na verdade, esse ator, né, que é inquestionável o talento, que é muito interessante, é porque, independente de algumas derrapadas na vida, independente de alguns dedos de julgamento, ele mantém-se e manteve-se muito discreto, por isso que ele jamais marcaria o Bruno. Pelo contrário, mas o que é interessante, Kátia, da gente analisar, é que de um tempinho pra cá, esse ator que sempre foi querido, mas houve aí esse momento mais delicado, onde ele dividiu opiniões, ele vem surgindo forte de novo. Então, até muitos que ficaram um pouco em cima do muro... Meio não querendo receosos, né? Ele vem ganhando, ele sempre teve um time forte a favor dele, mas isso vem aumentando e crescendo. Mesmo com as polêmicas, teve muita gente que ficou do lado dele. Muita gente então quem defendeu. é? Pra gente ver se ele cabe no vilão, né? A Quem? gente tá falando do grande ator José Maier. Ah, e o Zé Maier, que tá com novela. Zé Tá Maier. como Pereirinha, na fina estampa. Gente, ele seria um vilão maravilhoso, porque é outro Seria. que tem cara de galã, Outro grande ator também. todo charmosão, mas faz um vilão como ninguém. É verdade. E ele cresceu muito o nome dele nesses últimos tempos, justamente pelo sucesso do Pereirinha, que acabou reconquistando o público nessa reprise. Você sabe que eu tenho o sonho de entrevistar o Zé Maier? Sério? Desde sempre. Era o Valmor Chagas, lá atrás, que eu adorava. saudoso, hein? Aquele cabelo branquinho. Algodão, Eu é. falava, gente, como esse homem é um ator maravilhoso, charmoso. Não teve a chance? Não tive a chance. E agora o Zé Maier, eu quero conhecer ele pessoalmente, quero entrevistá-lo um dia. Porque se a gente lembrar de todos os papéis que ele fez até hoje, Nossa. não tem um que ele fez mais ou menos, Não. gente. Não. São todos intensos e muito diferentes uns dos outros. Que tem gente que faz uns papéis que o personagem é sempre meio parecido, né? Não, ele não. Ele dá identidade a cada personagem, ele É. consegue se reinventar. É interessante você falar isso, porque em tantos anos também de cobertura de eventos, o Rafa também, eu nunca entrevistei José Nunca Maia. entrevistou o Zé Nunca Maia? encontrei com ele. Mas por quê? Ele não vai pra Ele é não muito gosta de dar reservado. entrevista? Não, Vai acho que ele pras não vai. Ele nunca Acho que a gente foi. nunca viu o Zé Maier em um evento, Não, né? No ele máximo, nunca talvez, num foi. lançamento de filme, nem isso, Nem né? isso. Ele sempre manteve-se muito reservado, não era de eventos, nunca foi. Eu nunca tive a chance. Eu diria que é uma grande chance, você tá certa. É um Eu cara acho. muito legal de Deve ter entrevistar. tanta história maravilhosa de cada personagem. Né? Eu acho que para ele seria uma grande, na verdade, um grande retorno para ele, Um um retorno personagem como merecido. esse, porque aquela história ficou tão mal contada no sentido seguinte: se falaram uma coisa dele, de que aconteceu algo, que eu não vou ficar relembrando aqui em detalhes. Depois, a menina saiu, falou, não quis dar continuidade, e aí as pessoas já taxaram como culpado, e aí a imagem dele ficou destruída.
Vamos dizer, ficou destruída. A menina também não falou. Eu acho que, no mínimo, deviam ter dito, tá bom, vamos, o seu lado é esse, o seu lado é esse. Porque senão, eu acho que fica meio injusto, até para os dois lados. Porque, na verdade, você não sabe a história como foi. E se taxou a menina, também, obviamente, tinha a história dela, mas ela, por não ser conhecida, ela manteve a vida dela. E a dele foi terminada, acabada. Como a gente falou do Mário Gomes há pouco. No passado, o Mário Gomes também passou por umas histórias terríveis e que acabaram com a carreira dele. É verdade. E eu sou contra a injustiça no sentido de você não poder falar a sua parte e você poder mostrar o que fez. Fala assim, olha, eu fiz mesmo, ou então, olha, foi assim, foi assado. Mas ficou tudo superficial. E aí se acaba com a vida de uma pessoa sem até a gente ouvir a versão da pessoa. Sim. Não é verdade? Sim, sim. Eu acho isso muito injusto para os dois lados, eu estou dizendo, não é para um lado só. É que a menina não era famosa, então acabou que ninguém sabe quem é, ninguém sabe direito nada, né? Sim, ela não deu continuidade ao Não deu processo. continuidade. Mas Pode ter olha que sofrido incrível. pressão, não interessa, mas não deu continuidade. E olha né? que conflito interessante, né, que seria na novela Então, ali, ó. meninos, Zé olha. Maier e Fagundes. Ai, Aliás, seria perfeito. São Seria- dois grandes atores. Imagina, o protagonista e o antagonista, que ambos, na verdade, quando se fala antagonista, porque é vilão, porque tem o peso igual. Então, eu vou Olha te dizer isso. uma coisa. E o Fagundes também faz um vilão maravilhoso. Então, a gente ia ficar sem saber se mudaram o rumo do personagem. E se ele também pode não ser tão bonzinho como na primeira versão. Ó, eu recebi informação dos meus amigos do Rio de Janeiro, Que tão cobrem falando aí? celebridades lá no Rio. Eles estavam falando que o pessoal lá que fazia essa cobertura encontrava com frequência assim, o Zé Maier no Rio de No Janeiro. Rio, Ah, Em no São Rio. Paulo, realmente, ele não vinha. Ele era sempre muito educado, educadíssimo. Ah, às que vezes legal. um pouco bravo, era a informação que chegou aqui. Então, essa Mas às vezes a pessoa não é brava, ela quer mostrar que é brava para as pessoas não serem inconvenientes. É isso. Tudo eu acho que é a forma que É. você chega na pessoa. Porque se você chega toda sorridente, aí as pessoas vêm e perguntam mil coisas. Se você não tá muito afim de se expor, você já vai com a cara fechada e aí fica mais fácil da pessoa não se estender. Mas, ó, adorei a ideia, viu? É a e nossa Zé Maia, se aposta. você me der a honra de te entrevistar, vai ser, olha, o meu presente do ano. Na rádio gente ia ser vai legal, amar. hein? Na rádio Não, Bandeirantes. eu vou até onde ele Você quiser, vai? de máscara, de escafandro, do que ele quiser, Ia ser incrível. né?